Salve, gente boa, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui pelo treinamento Mente na Palavra para Concurso. Sou o professor Anderson Peixoto. Se você estiver assistindo a gravação dessa aula, não importa o dia, o horário, data estelar, hoje nós vamos falar sobre plano de vida e plano de estudos. Vamos falar também como a procrastinação impacta dentro do seu planejamento. Bom, mas só para você se situar, nosso treinamento está no modo pré-edital, mas essa aula, para organizar o seu planejamento, para organizar o planejamento e lidar com a procrastinação, ela serve para qualquer etapa do seu concurso. Vamos lá, espero que você esteja me ouvindo bem. Já te adianto, cara, coloca o celular de canto, foca aqui na aula, papel e caneta, eu tenho certeza que essa aula ela vai servir de fundamento para você preparar o seu plano de estudos, porque ele já vem pronto, mas muitas vezes ele não decola. E por que ele não decola? É muito comum a gente escutar as pessoas falarem assim, você tem as mesmas 24 horas que todo mundo tem. A semana tem 7 dias para todo mundo, 24 horas, tal. Cara, veja, em partes, isso não é mentira. Porém, uma pergunta óbvia, será que todo mundo tem a mesma 24 horas? Ou seja, essas 24 horas, elas são experimentadas da mesma forma? É óbvio que não. Cada realidade, cada processo tem o seu movimento. Não adianta você querer pegar um planejamento, um plano de estudos que foi feito por uma pessoa que não considera a sua realidade e querer aplicar. Mas eu comprei o meu curso. O meu curso, o cara disse, é só você pegar esse plano de estudos. Beleza. Aqui a gente precisa fazer uma distinção muito importante. Uma coisa é o plano de estudos. Outra coisa é o plano de vida. O plano de estudos é a organização dos conteúdos que você tem voltados para a sua prova. Pode ser ver todo o edital, focado naquilo que mais cai, beleza. Uma grande problemática e por que essa aula é tão importante para você? Muitas vezes nós recebemos o plano de estudos prontinho, bonitinho, lindinho, mas esse plano de estudos ele não acontece, ele não decola. E por que ele não decola? Ele não decola porque ele não está alinhado com o plano de vida. Ou seja, é necessário que a sua rotina, a sua vida, ela dê condições para que o seu plano de estudos floresça. Por isso, pensar a nossa inteligência emocional é tão fundamental. Anderson, como é que eu faço, então, para construir um plano de vida que seja verdadeiramente eficaz e consiga fazer florescer o meu plano de estudos? Cara, anota isso aqui. Um plano de vida, ele está apoiado em 3 pilares. Anota. Primeiro pilar é a tarefa de ocupação. Ou seja, você precisa considerar, dentro da sua rotina, aquelas tarefas que ocupam o seu dia, que são obrigações que não tem para onde correr. Por exemplo, o trabalho, o cuidado com a família, o cuidado com o filho, sei. Por exemplo, eu costumo entregar as aulas ao vivo aqui do nosso treinamento. Mas hoje, por uma circunstância, eu falei, cara, vou gravar a aula, porque eu queria que logo assim que a galera tivesse acesso ao treinamento, ele já tivesse acesso a essa aula que é fundamental, que é muito importante. Só que, olha, a hora que eu estou gravando, as crianças estão dormindo, está um silêncio aqui. Uma tosse ou outra você até pode ouvir, mas eles estão dormindo. Ou seja, preste atenção, todo planejamento é precedido por uma escolha. Para que eu pudesse estar aqui diante de você, gravando essa aula, entregando esse conteúdo, eu fiz inúmeras escolhas que me permitiram chegar até aqui. Se você está assistindo essa aula agora, vamos supor que você está em casa, parou, acordou mais cedo, é uma escolha. Está indo dormir mais tarde, é uma escolha. Está indo no ônibus, na van, no carro, ouvindo essa aula, é uma escolha. Está na academia, é também uma escolha. Ou seja, todo planejamento, ele é sim precedido por uma escolha. Uma escolha fundamenta a nossa vida. Por isso, quando eu penso aqui, Anderson, eu preciso levar em conta a minha rotina, as minhas tarefas de obrigação. Sim. E aqui eu ainda quero te dar um outro exemplo. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou estudar 4 da manhã. Só que, cara, ele precisa levantar para trabalhar 5. Beleza, você pode levantar 4, estudar 1 hora, beleza. Agora, se você levanta 4 da manhã e vai dormir meia-noite, por exemplo, num curto prazo, isso pode até resolver. Cá entre nós, eu não recomendo, mas pode até te adiantar de alguma coisa. Mas no longo prazo, é prejudicial. Por isso, na hora de fazer o meu planejamento, o meu plano de vida, eu tenho que considerar primeiro as tarefas de ocupação, são as obrigações que eu tenho. O segundo pilar do plano de vida são as tarefas de produtividade. O que é uma tarefa de produtividade? Tarefa de produtividade são aquelas tarefas que não são obrigações, mas você faz delas obrigações em vista da sua aprovação. Ficou rápido? Vou repetir, deixa eu beber uma água.
A tarefa de produtividade, as tarefas, melhor dizendo, são aquelas tarefas que não são obrigações. Porém, você faz delas obrigações, por quê? Porque elas vão te levar, se bem executadas, obviamente, até a sua aprovação. Anderson, me dá um exemplo? Claro. Por exemplo, atividade física. Não é uma obrigação, mas se você sabe que a atividade física é importante para a sua saúde mental, a atividade física é importante para o seu TAF, para a sua prova, cara, você tem que ter na tua rotina uma atividade física regular. E aqui eu não estou falando de academia 7 vezes por semana, às vezes você não vai conseguir, mas até um exercício, uma atividade que você faz em casa já é alguma coisa. Outra tarefa de produtividade é a comunidade, é o nosso treinamento. Anderson, mas lá na minha prova vai cair o conteúdo aqui da comunidade? Não, mas quanto mais você prepara o seu emocional, mais condições você tem de performar com qualidade na preparação e na hora da sua prova. Por isso a comunidade ela é tão eficaz para você e esse treinamento também. Ou seja, toda tarefa de produtividade, ela está relacionada direta ou indiretamente com a sua preparação. Só que elas estão além do conteúdo, beleza? Está além da prova objetiva, está além da redação, desses conteúdos que envolvem diretamente a prova. Mas elas, de alguma maneira, vão te preparar, vão te tornar melhor para você entregar no conteúdo, na redação, em qualquer que seja a etapa do seu concurso, beleza? 2 pilares, tarefas de ocupação, tarefas de produtividade. O terceiro pilar é a recompensa. E por que a recompensa é tão importante? Anderson, mas a recompensa é tão fundamental assim? Cara, não é tão fundamental. Ela é muito fundamental. E ela é muito fundamental porque nós somos regidos por um sistema de recompensa. Desde pequenininho. Quantas vezes você não ouviu? Fulano, coma tudo para ganhar isso. Fulano, faça isso e tenha aquilo. A gente trabalha em troca do salário. Você está estudando para o concurso em vista de uma recompensa melhor. O problema é que quando eu desregulo o meu sistema de recompensa, eu não contemplo na minha preparação, no meu planejamento, as recompensas que eu tenho que ter, cara, a coisa desanda. Por isso é fundamental você levar dentro do seu planejamento essas tarefas, obrigação, produtividade e recompensa. Anderson, você me deu exemplo de obrigação, você me deu exemplo de produtividade, mas e a recompensa? Me dá um exemplo? Claro. Uma recompensa interessante é você, após cada jornada, cada semana de estudos, você se colocar no lazer. Tem gente que precisa de recompensa atrelada ao dia. Ah, ele estudou, bateu a meta de estudo daquele dia, ele vai ver um capítulo da série que ele está acompanhando. Pode ser também. Ah, no final de semana, Anderson, eu estudo de segunda a sábado. Domingo eu faço um simuladinho de manhã, off, o dia é meu. Beleza, pode ser uma recompensa. A recompensa de estar com a família, a recompensa de estar com quem você ama. Ou seja, veja que quando nós regulamos o nosso sistema de recompensa, isso gera mais dopamina, isso gera mais comprometimento e engajamento com o meu processo de preparação. Por isso, é fundamental ter no seu planejamento não só considerar a obrigação, não só considerar a produtividade, mas considerar também as tarefas ali as tarefas, o sistema de recompensa. Até aqui, gente boa, tá fazendo sentido essa aula para vocês ou não? Então, veja, você tem um plano de estudos. Na hora de dispor os horários do seu plano de estudos, você precisa considerar o seu plano de vida. Anderson, monta um planinho de vida para mim aí? Cara, eu não posso montar porque eu não sei como é que é a tua rotina, mas eu tenho certeza que você precisa utilizar esses critérios que eu estou falando nessa aula. Então, chegou domingo, eu vou pensar minha semana. Eu olho para minha semana e eu me pergunto, o que é obrigação nessa semana? Não pode faltar. Quais são as tarefas que são os meus hábitos ali, que são produtividade? Cara, como é que vai ser? O que eu vou ter de recompensa se eu cumprir tudo direitinho, bonitinho, na risca? Beleza. Olha você aí com as ferramentas para montar o seu plano de vida. E a pergunta é, Anderson, mas no início da aula, você falou que essa aula também é tocar no ponto da procrastinação. E muitas vezes o meu planejamento não decola por causa da procrastinação e eu fico ansioso. Eu entendo. Até porque a ausência de um planejamento eficaz causa essa ansiedade. Só que antes da gente falar da ansiedade, é importante a gente fazer uma distinção aqui. Existe uma ansiedade que é clínica, e ansiedade clínica, né, que é patológica, e existe aquela ansiedade que é pontual. Ansiedade pontual é a ansiedade que a gente trabalha aqui, atrelada ao estudo. Se você tem uma ansiedade que persiste, alcança todas as áreas da sua vida, ou o máximo de áreas, é fundamental, é importante que você vá lá e procure um especialista, um psicólogo, né, um terapeuta, enfim. Mas agora, essa minha ansiedade está atrelada ao estudo, ao pontual. Vem comigo, cara. Eu me preparei para isso, para te conduzir. Não só você, mas tem muitas alunas, muitas aprovações por meio da inteligência emocional. Elas prepararam o seu emocional, fizeram com que o emocional jogasse a seu favor, tanto na preparação como na hora da prova. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá.
eu já entendi que o meu planejamento ele precisa ter obrigação, produtividade e recompensa. Se eu vacilar nesse planejamento, o que acontece? O meu plano vai capengar. Logo, eu não vou entregar na forma que eu quero, que eu preciso, eu vou ficar ansioso. Eu preciso olhar para o meu processo e perceber quais são os pontos. Por que eu estou procrastinando? Essa pergunta sobre a procrastinação, ela é fundamental, ela é muito importante. Por quê? No final das contas, a procrastinação ela é um mecanismo, né, de uma ação agora. Ou seja, a procrastinação ela é uma febre, ela é um sintoma. Ela aponta para algo no seu processo que não está legal. Anderson, como assim? Na verdade, é o desconforto que você recusa em abraçar. Guarda essa frase. Toda procrastinação é um desconforto que eu não quero abraçar. E por que eu não quero abraçar? Porque, no final das contas, a gente quer fugir das tarefas que não são tão legais, que não são boas, né? E é curioso perceber que, do ponto de vista biológico, a procrastinação ela é uma herança, né, dos nossos antepassados, porque o tempo todo eles tinham que ficar mudando de tarefa para resolver problema. Viver de forma ordenada, orientada para o futuro, é uma coisa, uma herança moderna, né? Não é uma herança assim de tão antiga. O nosso cérebro, ele quase que dá justificativas para você fugir dessas tarefas. E é por isso que a gente procrastina. Só para você ter uma ideia, olha o caminho que nós estamos fazendo aqui. A gente começou falando na aula de planejamento, plano de estudos. A deficiência, o desajuste desse planejamento gera ansiedade. Ansiedade gera também procrastinação, gera também desânimo. E por que eu preciso atacar? Eu preciso atacar agora. Nós, na verdade, procrastinamos por, sei lá, 4 motivos que eu quero compartilhar com você nesse instante. Por que nós procrastinamos tanto? Segura. Bem, vamos lá? Aí sim, tá aí na tela. Motivos por que nós procrastinamos. A procrastinação, como eu disse, ela aponta, né? Ela aponta para algo que no seu processo não vai mal. Não vai mal mesmo, ou melhor, não vai bem, né? Seu processo não vai bem. E por que não vai bem? Nós procrastinamos primeiro quando a tarefa ela é assustadora ou desagradável. Por exemplo, Anderson, eu preciso estudar, mas é aquela matéria que eu não gosto. Pensa aí, qual é a matéria que você mais odeia de estudar? Se você for reparar, é com essa matéria que você tende a procrastinar mais. Por quê? Como ela é muito assustadora, ela é desagradável, você tende a evitar, beleza? Um segundo motivo para a gente procrastinar é o dever de execução que vai embora. Por exemplo, se eu não tenho um plano, isso aqui funciona muito no pré-edital. Isso, meu edital é só ano que vem, só daqui, sei lá, não tem nem previsão para sair, não sei se tem vaga. Como eu não tenho uma previsão, o que acontece? Eu vou e deixo para depois. Depois eu resolvo, depois eu faço. Veja, primeiro motivo, a tarefa é assustadora. Segundo motivo, o meu dever de execução vai embora. O que eu preciso nesse caso? Eu preciso de um prazo. Eu preciso estabelecer prazos para que eu consiga entregar, ativar o meu senso de urgência e cair para dentro. Terceiro motivo é que não há um ponto claro por onde começar. Quando não há um ponto claro por onde começar, é sinal que eu estou bem desorganizado no meu processo. E essa desorganização pode tanto haver com plano de vida ou haver com plano de estudos. Às vezes você tem consciência da sua rotina, mas se o plano de estudo está zoado, cara, você vai procrastinar. Você abre o livro, caramba, por onde que eu começo? Não sei o que eu faço e tal. Então, assim, é muito importante que você traga organização. E, por último, né, um quarto elemento, um quarto pilar da procrastinação é a tarefa não conectada. A gente, sei lá, precisa de um motivo para fazer. Se eu não tenho um motivo, dificilmente eu vou entregar. Veja, cara, isso aqui é muito ouro, tá? É muito ouro. Se você procrastina, com certeza você procrastina por um desses 4 motivos. Ou a tarefa é desagradável, e você tem que encarar, colocar recompensas imediatas. Se o dever de executar vai embora, você precisa de prazos. Se não há um ponto claro por onde começar, você precisa de organização. Se a tarefa não está conectada, o que você precisa? Você precisa de um motivo forte. Eu gosto de pegar aqui, se você for olhar, aqui em cima, deixa eu até parar aqui de compartilhar, né? Parar aqui de apresentar. Se você for ver, eu vou ficar grandão aqui na sua tela. Nesse cantinho aqui, tem uma foto, a foto da Rafaela. Aqui tem uma foto das crianças, da minha família. Sim, esse é o motivo pelo qual eu estou aqui. Então, às vezes eu estou aqui, estou meio procrastinando. Aí eu vou e pego, cara, não, eu preciso começar. Eu preciso cair para dentro. Né? Eu não posso dar mole aqui, beleza? Vamos recapitular o que a gente viu até agora, só para você ir amarrando e conectando as suas ideias. Anderson, na verdade, eu quero até te propor uma tarefa aqui, que é a seguinte,
Como é que para você saber se essa aula está eficaz para você? Você vai fazer um checklist. Primeiro, como é que vai o meu plano de vida? Tá ok? Eu tenho clareza das minhas tarefas de obrigação, da minha tarefa de produtividade, das recompensas? Sim. 2, como é que está o meu plano de estudos? Eu sei exatamente o que eu preciso estudar, que fase que eu estou. Aí você para o vídeo e vai fazendo esse exercício, beleza. 3, vamos agora para a procrastinação. Anderson, eu procrastino. Você procrastina? Procrastina. Eu preciso investigar. O meu problema é a tarefa que está desagradável? É, Anderson. Recompensa imediata. Que recompensa imediata eu posso colocar? Por exemplo, estudei a matéria chata, vou fazer tal coisa. Beleza. Anderson, o meu problema, eu não sei por onde começar. Ah, então o seu problema é a organização. Você disse que seu plano de estudo está ok, seu planejamento está ok, mas se você está procrastinando, você está se enganando nesse planejamento. Vamos voltar lá e vamos melhorar. Anderson, não é plano de estudos, não é planejamento, não é tarefa assustadora, é o dever de executar. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas chega na hora eu deixo para lá, depois eu faço. Sinal de que os seus prazos estão desajustados. Você precisa colocar prazo. Anderson, no final das contas, eu sei que eu tenho que fazer, eu já tenho prazo, eu sei que a recompensa imediata que eu quero colocar, mas o meu problema é que, olha, no final das contas, eu, sei lá, Anderson, fico meio desanimado, não acredito muito. Opa, tá faltando aí conexão com o motivo. Vamos desenhar um quadro de sonhos, coloca no papel, cara, quais são os benefícios, o que você vai ganhar com essa aprovação? Tá vendo como é que é possível organizar a nossa vida, organizar o nosso estudo, trazendo ferramentas claras e eficazes para o seu processo. Eu espero que essa aula esteja fazendo sentido para você. Na hora, Anderson, beleza, eu já entendi o meu movimento, eu já entendi que, cara, eu preciso estudar, mas está faltando mesmo aquela coisa, sabe, a garra para pegar e fazer. Opa, o que está faltando aqui para você, e a gente finaliza essa aula, é mentalidade. O que é essa mudança de mentalidade? É a capacidade que a gente cria de agir no agora, sabe? De seguir em frente, de abraçar a mudança. Não gasto energia nem tempo com as distrações. Eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. É importante para mim. Eu vou para dentro. As pessoas de mentalidade forte, elas abraçam a mudança. Cara, qual o teu difícil hoje que você tem que abraçar? Cai pra dentro, vai pra cima, né? Tipo, cara, não pode ter medo de mudar de direção, de abraçar aquilo que é prioridade, você quer passar, não quer? Você acredita que é para você? Então é hora de tomar nas mãos. As ferramentas estão aqui, eu estou te dando essas ferramentas. Coloque em prática, sabe? Se alegrar com o próprio processo e assumir o risco. Cara, eu vou para lá, é para mim, Anderson, mas se não der certo, você só vai saber se você tentar. Anderson, mas e se der errado? Você precisa tentar para saber. Isso se chama o quê? Assumir o risco. Bom, espero que essa aula tenha feito sentido para você. Só para a gente recapitular, nós falamos de planejamento, plano de vida, plano de estudos, falamos de como um planejamento desajustado prejudica a minha ansiedade, né? Ou melhor, gera a minha ansiedade. Falamos de procrastinação, que talvez seja o maior inimigo do planejamento, tanto do plano de vida quanto do plano de estudos. Eu te dei ferramentas claras aqui para você identificar quais são os seus gatilhos procrastinadores. Espero que essa aula tenha feito sentido para você. Aqui na nossa plataforma, você tem umas estrelinhas que você pode avaliar a aula. Avalie a aula e deixe o seu comentário. E aproveite e marque aqui como visto também, para que você possa se organizar na nossa plataforma. Vamos junto, gente boa. Sabe que aqui, seu emocional importa.